Olá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, eu vi uma pessoa passando sobre ressurreição espiritual e também sobre alguns vídeos que o senhor fez sobre reencarnando, as pessoas estão encarnando, que a quantidade de pessoas encarnaram muito, tal. Isso seria um tipo de uma ressurreição espiritual? Boa pergunta, interessante, né? É uma forma diferente de se ver a situação. Isso é muito bacana, tá? Então é um prisma diferente. Vamos lá. Jamais é verdade absoluta, é um prisma diferente, uma possibilidade, ok? Que é essa que é a nossa função como universalista. Colocar todas as possibilidades sobre a mesa e cada um identificar o que é, o que não é. Mas isso aqui é muito relevante. Ressurreição. Ressuscitar, não, ressurreição espiritual. Ressurreição espiritual. Beleza. Ressurreição espiritual. Bom, vamos lá. Se nós imaginarmos que tem do outro lado do plano espiritual espíritos que viveram sobre a Terra, quando eles morrem, eles se tornam espíritos de novo. Aí eles estão lá. Então eles morreram, estão lá. Porque não morrem, né? Para nós que somos espiritualistas, não morrem. Mas, professor, a Bíblia fala que o homem morre somente uma vez. Ao homem, ou seja, corpo humano, morre uma vez. Você morre, mas o seu corpo biológico morre uma vez. Você não vai morrer 50, 10, 20 vezes. Nem se você nascer como um gato, porque o pessoal fala que o gato tem 7 vidas, mas não é bem assim. Deve ser 7 reencarnação. Agora, o que acontece? Quando você desencarna, você sai do corpo, você se transforma em um espírito. Tanto é que na própria Bíblia, quando Jesus desceu lá, depois da sua morte, várias pessoas viram os espíritos daqueles que morreram andando e vagando pelo lugar. Que é prova maior do que as pessoas não morrem, se transformam em espíritos, os espíritos estão andando e vagando para todo lugar. Então, daquela vez que aconteceu a morte de Jesus, aconteceu uma ressurreição espiritual. Ué. Agora nós podemos ter duas situações aqui dessa ressurreição espiritual. Uma pode ser, de fato, espiritual, e a outra pode ser em carne. Como assim, professor? Me explica aí. Vamos lá. A em carne é a pessoa reencarnando. Sobre a reencarnação. Ou seja, eu morri e estou nascendo novamente no planeta Terra, certo? Como nós entendemos dentro da espiritualidade. E a espiritual pode ser agora, nessa nova fase do planeta, onde vamos ver os espíritos. Então essa ressurreição pode ser similar com a de Jesus da época, quando ele faleceu, aonde muitas pessoas viram muitos mortos, as pessoas que já tinham morrido, parentes que tinham morrido, andando para cima e para baixo. Meus queridos, eles estavam andando para cima e para baixo. Eles não tinham sono eterno até o julgamento. Então, quando Jesus morreu, ele já julgou todo mundo e já está todo mundo andando aí brincando. Mas em espírito. Espírito. Nenhum voltou pela matéria na Bíblia. Então Jesus tem que vir de novo, morrer de novo na cruz para ressuscitar tudo de novo? Ou só aquela vez já bastou? Olha a situação. Se só aquela vez já bastou, então quando você morre, agora você morreu, você já é julgado e já está liberado igual do tempo de Jesus. Então vamos lá. Pode ter uma teoria que pode falar o seguinte: até antes de Jesus morria e ficava adormecido, e o espírito ficava lá, dormindo e roncando a beça do outro lado. Oh, beleza! Oxa! Roncando a beça. Maravilha. Morreu,
Jesus foi lá para a mansão dos mortos e falou: meu filho, eu sou Jesus e pá, tá resolvido o problema, vamos todos os mortos acordar e vamos lá. E aí as pessoas viram os mortos andando para cima e para baixo. Jesus não precisa ficar voltando e morrendo tudo de novo. Eu acho que uma vez só que ele morreu, ele já fez a simbologia, a ritualística dele e já acabou com o problema, certo? Então pode ter sido que antes de Jesus todos os espíritos ficassem mortos? Pode. Ponto. Mas depois de Jesus não tem como, meu querido, porque ele mesmo falou e relatou na Bíblia que estava tudo andando, os mortos estavam tudo andando, os espíritos, todo mundo viu os espíritos tudo andando. Isso não quer dizer que por você não ver nenhum espírito, que não tem mais espírito, porque eu como médium eu vejo espírito. Então se você quer me condenar porque é coisa do demônio, porque não pode ver espírito que está escrito na Bíblia e papapá, então todo mundo que viu espírito naquela época de Jesus é tudo uns demônios. Que diferença tem do povo que viu os espíritos naquela época com os de hoje? Não, porque é diferente, porque foi quando Jesus morreu, meu filho. O problema é teu, se você é cego e não consegue enxergar os espíritos. Eu estou enxergando. Abre o teu terceiro olho, faz um esforço que você vai ver. É simples assim. Agora, a pessoa pegar e já sair julgando porque o pastor falou, que o padre falou, meu filho, lê a Bíblia. Ô meu Jesus, leia a Bíblia. Tem gente que vem me condena, o cara nunca leu a Bíblia de cabo a rabo, rapaz. O cara, olha, dá vontade de chutar a bunda do peão. Eu já li duas vezes, duas, e tô lendo a Bíblia do Torá. Então já tô indo para a terceira, porque a Bíblia do Torá, na verdade, é o Antigo Testamento, só que escrito de uma forma diferente, com outra tradução, mas é a mesma coisa. Então, o que acontece? Todo mundo acha que todo mundo vai virar carne. Pode vir. Você reencarna no corpo aqui, você vira carne de novo. Você reencarnou. Ué, tá aí, reencarnação. Agora, se vai reencarnar de forma espiritual, a ressurreição, né? Reencarnar não. Porque reencarnar tem que entrar numa carne. Se você vai fazer ressurreição espiritual ou de carne, é isso que muda. Para mim não interessa. Para mim não interessa, já está reencarnado, já está ressurreiçado, né? Você já fez a ressurreição. Tá ok? Então fica esse prisma, jamais é verdade absoluta, mas só que, reflita nisso, pensa nisso. Deixa seus neurônios brigar e ver quem que está falando a verdade. É isso que eu falo para as pessoas. As pessoas precisam estudar mais, analisar mais, não travar nas coisas. Porque o fulano falou, ele estudou tanto, ele fez até faculdade. E daí? Ele fez a faculdade fechada, só naquilo. Ele estudou só uma coisa. É mais ou menos o seguinte, ele estudou medicina, então ele só sabe de coisa de médico. Se eu perguntar para ele coisa de física, ele vai falar assim, não sei. Não sei. Porque é outra formação. Então, cada religião você entenda como uma formação. É um conhecimento. Então, você tem uma religião que vai aprofundar na medicina, outra na advocacia, outra na química, outra na física e assim por diante. Vai de nós pegarmos e entrarmos no ginásio e ter aula de matemática, de português, de geografia, de história, aula de química, aula de física e pá. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós estamos numa escola. Nós saímos do primeiro aninho, onde só fazia desenhinho. Estamos entrando agora numa fase onde é ginásio, cara. Você tem que estudar tudo. É química, é matemática aplicada, é física, um monte de coisa, biologia, geografia, história, um monte de coisa. Nós não podemos parar de evoluir, nós não podemos parar de raciocinar e cruzar informação. Porque isso que eu estou fazendo com vocês é cruzar informação. Se é ou não é verdade, cada um defina o que é. Se para você não é verdade, amém, é sua versão, fica para você, guarda para você, não precisa treinar aqui não. Querer me afrontar e falar, você está falando errado, pá, porque Jesus falou, pá, que não sei o que falou, pá. Isso é intolerância religiosa, viu? Se você vem aqui e fala essas coisas para mim, isso é crime, 3 anos de cadeia, viu?
3 anos de cadeia. O meu canal, ele é de uma espiritualidade, de uma crença universalista. Se você tem versão diferente, você tem que abrir o seu canal e dar a sua versão. Quando você vem e afronta o outro, você está tendo uma violência virtual. Isso é igual um bullying virtual, isso é uma violência virtual, isso não pode ter. Não pode, gente. Isso é crime. Deus vai julgar. Por que você está julgando eu? Deus vai te julgar também. Não faça isso. Tenha misericórdia. Só não seja conivente com o erro, tá? Então, uma pessoa fez uma coisa errada, que está contra as leis do país. Não pode. Siga as regras, siga as leis do país. É isso aí que tem que ser. Seja um bom filho para Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. E não odeie ou queira com que ele siga a sua religião, porque a sua religião é verdade para você. Pelo seu caminhar, você descobriu essa religião e você gosta dessa religião e acha ela linda. Mas eu não sou obrigado a seguir essa religião e achá-la linda. Isso é questão de respeito, isso é questão de amor ao próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Respeita a evolução dele. Aprenda observando o seu próximo. Você fala assim, deixa eu observar que eu vou ver. Rapaz, nunca tinha parado para pensar nisso. Olha só que interessante. Pega a informação e vai lá conversar com o seu pai de santo, com o seu pastor, com o seu padre, tá lá. Porque isso faz parte da evolução. Mas atacar, isso aí é violência espiritual. Não faça isso, gente. Isso é violência espiritual. Eu posso ter versões diferentes, porque eu estou dentro de uma pregação dentro dessa igreja. Igreja Universalista Universal. Olha que bonito. Eu odeio o termo igreja, mas cada corpo humano é uma igreja. Eu tenho a minha crença. Eu tenho direito a ter a minha crença. A minha crença é baseada na coletânea de todas as religiões. E eu não entro no canal do outro, do pastor XY, e falo assim, você está fazendo heresia. Eu nunca entrei no canal de ninguém e falei alguma coisa contra. Porque é importante ele fazer o serviço que ele está fazendo, passar a informação do que ele está fazendo, porque tem gente em níveis diferentes que precisa daquela informação. Senão Deus não permitiria. Se Deus permite, e ele é onipotente, onisciente, onipresente, é ele que quis. Se tem as religiões, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, católica, evangélica, um monte de denominação, é porque Deus quer que tenha. Se Deus não quisesse que tivesse, ele mesmo tiraria. Não precisa de ninguém para tirar. Não precisa de você, não precisa de outra religião para tirar. É Deus que faz o que ele quiser. Deus manda em tudo e faz tudo. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Deixe Deus fazer as coisas, porque nós nunca vamos entender e conhecer o pensamento de Deus, entender como que Deus funciona. A gente, o máximo que consegue fazer é deduzir como Deus gostaria. É deduzir o que seria o melhor ou o pior. Mas de forma individual. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus abençoe do fundo do coração. Namastê.